Uma gigante de energia que era do Estado agora é privada. Mas o que isso muda na prática para quem investe pensando em receber dividendos? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, a grande transformação da Copel e o que ela significa para o investidor de longo prazo, aquele focado em renda. E antes de mergulhar nos detalhes, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. Todo esse material é puramente educacional, tá bom? Isso aqui não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou venda de ativos. Para a gente responder essa pergunta, vamos fundo na mudança estratégica da Copel. A empresa agora tem um novo foco muito claro: gerar retorno para os acionistas. E olha, isso é mais do que uma mudança de gestão, é uma verdadeira mudança de cultura, que pode redesenhar o futuro da companhia. Ok, então o nosso roteiro para essa análise é bem direto. Primeiro a gente vai entender essa virada de chave pós-privatização. Depois, vamos ver como a Copel funciona como uma potência de energia. Em seguida, um check-up completo da saúde financeira. E aí sim, a gente chega no ponto principal, o novo compromisso com os dividendos. E para fechar, um veredito sobre a ótica de quem investe para construir patrimônio. Bom, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é sacar a mudança fundamental que rolou na Copel. Não é só uma troca de controle, sabe? É uma troca de mentalidade. E é bom a gente alinhar as expectativas desde já. Toda essa nossa análise é feita com o chapéu da estratégia Build and Hold, ou seja, construir e manter. O que isso quer dizer? Que a gente não está procurando ganho rápido ou especulação. O nosso foco é na qualidade do negócio, na capacidade dele de gerar renda de forma consistente e na sua força para o futuro. Pensa só, uma empresa que antes vivia amarrada por processos burocráticos típicos de estatal. A privatização basicamente cortou essas amarras. Antes, qualquer coisinha exigia uma licitação demorada. Agora, a Copel pode tomar decisões com muito mais velocidade, competir de igual para igual com as outras empresas privadas e, nas palavras do próprio presidente, se tornar uma empresa melhor e mais competitiva. Essa agilidade é a chave para destravar muito valor. Certo. Mas afinal, o que a Copel faz da vida? Vamos agora detalhar o negócio para entender direitinho de onde vem a receita e quais as vantagens dela. A Copel é o que a gente chama de empresa integrada de energia, ou seja, ela está em toda a cadeia do setor. Começa lá na geração, com as usinas produzindo energia, depois passa pela transmissão, levando essa energia por milhares de quilômetros, e por fim chega na ponta, na distribuição, que é quando a luz chega na nossa casa e nas indústrias. Essa estrutura toda, isso traz uma baita resiliência para o negócio. E quando a gente olha para essa tabela que mostra de onde vem o EBITDA, que é, simplificando, a geração de caixa da operação, a gente vê um equilíbrio muito saudável. A receita não depende de uma coisa só. Quase 54% vem da distribuição e outros 48% vem da geração e transmissão. Essa diversificação de receita dentro do próprio setor elétrico é um ponto fortíssimo porque diminui o risco. Ok, um bom modelo de negócio já vimos que ela tem. Mas para quem investe para o longo prazo, a saúde financeira é tudo. Então agora, vamos mergulhar nos números para ver se as contas da Copel estão em dia. Vamos começar pela dívida. A alavancagem da Copel, que a gente mede pela relação dívida líquida sobre EBITDA, está em 2,3 vezes. O que isso significa? Que a empresa levaria 2,3 anos da sua geração de caixa para pagar toda a dívida. Para uma empresa de um setor tão previsível como o elétrico, esse é um nível considerado bem tranquilo, totalmente sob controle. E o mais legal não é nem o número de agora, mas sim a previsibilidade. A gestão da Copel já disse para o mercado, olha, nossa meta é manter essa alavancagem perto de 2,8 vezes. Para quem investe, isso é música para os ouvidos, sinaliza disciplina e um plano de voo claro. Se a dívida subir muito, eles vão segurar, se cai muito, eles têm espaço para investir ou, claro, distribuir mais dividendos. Olhando aqui as projeções de um relatório do BTG Pactual, a gente vê uma receita bem estável, o que é super normal nesse setor, mas o destaque mesmo é o crescimento esperado para o EBITDA, que deve pular de 4,7 bilhões lá em 2023 para mais de 5,8 bilhões em 2025. Isso aponta para um ganho de eficiência, provavelmente um dos primeiros resultados da nova gestão privada, que está focada em otimizar tudo. Bom, negócio sólido, finanças em ordem. Mas e a grana no bolso do acionista? Chegamos agora no ponto central da nossa análise. Como é que toda essa transformação se traduz em dividendos? E aqui, meus amigos, está a grande virada de chave. A nova política de dividendos da Copel tem um compromisso preto no branco: distribuir no mínimo 75% do lucro líquido do ano.
Para uma empresa que, como estatal, podia ter os dividendos influenciados por decisões políticas, essa regra clara e formal é uma mudança da água para o vinho. Então, resumindo a nova política, temos um payout mínimo de 75%, pagamentos previsíveis pelo menos 2 vezes por ano e um exemplo prático bem forte desse compromisso, o payout de 144% em 2025. Esse número acima de 100% quer dizer que a empresa distribuiu todo o lucro do ano e ainda pegou uma parte de lucros guardados para distribuir também. É um recado bem claro para o mercado. Nesse gráfico, com as projeções do BTG, a gente vê o potencial da nova política. Depois de um 2024 forte, tem uma queda esperada em 2025, talvez por causa de investimentos ou algum ajuste. Mas a projeção para 2026, olha, é bem otimista, com dividend yield podendo voltar para casa dos 9%. Isso é muito atraente e mostra que o mercado está confiante na nova gestão. Beleza, chegamos ao ponto crucial. O que tudo isso significa para quem tem a estratégia de construir e manter? Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça agora. Colocando na balança, o cenário otimista é aquele em que a gestão entrega o que prometeu. A agilidade gera mais eficiência, a dívida fica controlada e a política dos 75% de payout resulta em dividendos gordos e crescentes. Já o cenário pessimista, bom, ele envolve riscos que estão fora do controle da empresa, como uma mudança nas regras do setor elétrico ou uma crise econômica feia que afete os resultados. Então, para que tipo de pessoa um investimento como a Copel de hoje faz sentido? Parece ser para um perfil bem específico, alguém com paciência para o longo prazo, com foco em receber renda passiva e que entende os riscos do setor elétrico. Se governança clara e regras previsíveis são importantes, esse pode ser um ativo para se estudar a fundo. E falando em disciplina, é interessante como essa filosofia se conecta com princípios de sabedoria financeira que são antigos. Por exemplo, a prudência de planejar o futuro, que a gente vê em Provérbios, tem tudo a ver com analisar os fundamentos da empresa. O princípio da diversificação é fundamental e a ideia de mordomia, de administrar bem os recursos, vale tanto para a gestão da empresa quanto para a gente. A abordagem de construir e manter é o oposto da busca por ganho rápido. É sobre construir patrimônio de forma consistente. Resumindo a história toda, a Copel iniciou uma baita transformação. Deixou para trás o modelo de estatal para se alinhar com práticas de gestão modernas, ágeis e, o mais importante de tudo, focadas em criar e distribuir valor para quem é dono da empresa, ou seja, seus acionistas. E, para fechar, fica uma reflexão no ar. Será que o caso da Copel é um spoiler do futuro do investimento em renda aqui no Brasil? A transformação de antigas estatais em máquinas de gerar valor para o acionista com disciplina de capital, essa pode ser uma das grandes teses de investimento para os próximos anos? A pergunta fica aí.